Bom dia a todos que estão agora nesse momento online conosco e também aqueles que ainda vão chegando e que hoje seu dia seja abençoado, que seja um dia que você apostou colocar tudo nas mãos de Deus logo cedo, não é mesmo? E é a melhor coisa que a gente tem a fazer, porque tem coisas que a gente não sabe, mas Deus já sabe. Como Ele nos criou, Ele já sabe o que é melhor para nós e o que não é mesmo? Então, hoje eu gostaria de falar sobre amizades. Amizades. Ontem vocês me desejaram os parabéns. Eu consegui responder até uma parte. E depois disso eu fui bloqueada pelo Facebook, enfim. Mas é normal isso, tá? Mas eu consigo ver todas as mensagens. Então todas elas eu deixo um curtir em cima, tá bom? Então não é má vontade, mas é porque eles não permitem que a gente comente muitas coisas. Se vocês falam, não. Aí é bom pra mim que vocês falam. Agora, eu não posso responder os comentários de vocês. Meio estranho isso, né? Mas são regras deles, enfim. Mas eu quero agradecer porque cada um de vocês tirou um tempinho para me dar os parabéns. Então foi uma data muito especial. Mas isso não teria acontecido se uma mulher não tivesse estendido a mão dela e essa mulher tivesse me tirado da vida como eu estava. Há 9 anos e pouco, quase 10 anos atrás, a minha vida estava completamente destruída. Eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais vida, eu não tinha mais saúde. Eu tinha várias doenças físicas, emocionais, sendo que o câncer é espalhado por vários órgãos. Eu tive câncer nessa região, eu tive câncer na região do abdômen, na região das mamas, na região das 2 pernas, na região aqui, ó, da garganta. Por isso que eu sou cheia de corte. Eu tive câncer em muitos órgãos, muitos. E o meu médico chegou pra mim e disse: Anne, o que nós podemos fazer é te sedar para você morrer de uma forma mais tranquila aqui no hospital. Foi lá em Jaçaba, onde eu fazia o tratamento. Eu disse: sedar não, porque eu quero morrer na minha casa. Eu disse: eu quero morrer na minha casa. E aí eu fui levada para casa de ambulância e de repente naquela época não tinha WhatsApp, né? Então eu me lembrei dessa mulher que eu havia conhecido uns dias antes. E eu disse pra ela, mandei um SMS. E eu disse pra ela: são meus últimos minutos de vida. O médico me deu 3 ampolinhas desse tamanho de morfina, porque eu sei que aqui no hospital ninguém vai me atender mais. E nem lá eles podem fazer mais nada por mim. E foi assim que eu fui pra casa. Eu tinha muita dor. O meu fígado estava assim, daquele tamanho naquela época, enorme. E de tanta medicação que eu já havia tomado. Já tinha feito uso de tudo, né? Cirurgias, né? E aí eu fui pra casa assim e mandei aquele SMS, né? Pra Marli, ela permite que eu fale o nome dela. E aí ela e as amigas vieram na minha casa e disseram: Anne, nós estamos orando por você. Nós queremos te levar para nossa igreja e nós cremos que Jesus pode te curar. E isso foi numa segunda-feira. E na próxima quarta, então, elas me levariam. E hoje eu quero contar para vocês a história na Bíblia de alguém que fez isso por outra pessoa. E Jesus também curou. Deixa eu ler para vocês. Está em Marcos 2, 1-5, que diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa.
Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto a ele, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Olha, imaginem só, Jesus pregando, né? E aqueles 4 homens queriam levar aquele paralítico até Jesus. Imaginem a cena. E eles não conseguiam chegar até Jesus. Então, o que aconteceu? Olha o que eles fizeram. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Então, eles subiram até o telhado. Pensa, olha a cena. Subiram até o telhado, tiraram uma parte do telhado, né? Onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então imagina a cena. Aqueles 4 homens podendo não levar o paralítico até Jesus, porque tinha muita gente ao redor dele. O que eles fizeram? Eles tiraram uma parte do teto e por ali desceram o paralítico pela maca. Eu fico pensando na fé desses homens, né? Esses 4 amigos. Eles sabiam que Jesus poderia curar aquele homem. Eles sabiam que Jesus talvez seria a única saída para aquele homem. Eles sabiam que somente Jesus poderia curar aquele homem. Né? E quando você lê mais para baixo, Jesus diz assim, lá em Marcos 11, aliás, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos quando uma pessoa fica assim, sem poder falar nada, né? Que atônitos glorificavam a Deus dizendo, nunca vi nada igual. E essa foi a frase que eu escutei anos depois desse médico que sugeriu me sedar. Eu nunca vi nada igual como o teu caso. Porque depois disso eu me batizei, depois disso eu casei e depois disso eu engravidei do Davi. Muitos médicos não quiseram fazer a minha cesárea e nem cuidar da minha gravidez. Porque diziam que eu havia tido muitas metástases daquele câncer. E essas metástases iriam passar para o bebê. E ele nasceria com metástases. Quem conhece a minha história, conhece a história do Davi. E eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo conhecem. Conhecem não só de ouvir falar, mas conhecem mesmo. Porque frequentavam minha casa, eram meus vizinhos, eram pessoas ligadas a mim. Davi nasceu perfeito, saudável, sem metástases. E eu também não tinha metástases lá dentro. Então, esse médico, ele disse isso, sabe? Nunca vi nada igual. Meu médico disse, esse médico. Eu tenho contato com ele até hoje, embora eu não more mais lá na região oeste de Santa Catarina. Atualmente eu moro em Curitiba. Mas ele sempre fala, cada vez que ele me encontra, e a gente vai até ele, né? Ele sempre diz, o teu caso é o único até hoje que a gente conhece no mundo. Mas eu quero te dizer que não fui eu. Eu fiz a minha parte. Eu peguei a minha maca, eu levantei e eu fui andar. O que isso significa? Eu comecei a fazer a minha parte.
eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Eu pensei, se eu recebi a ajuda daquelas mulheres, e eu comecei a ver meu corpo mudando. As metástases no início começavam, tinha ainda metástases, mas elas começaram a parar de sair com o passar do tempo. E eu comecei a ver mudanças na minha vida. Então todo dia eu fazia isso que eu estou fazendo com vocês. Eu levantava, eu orava, eu lia a palavra e estudava, que é diferente, né? Eu já falei para vocês que ler é uma coisa, estudar é outra, né? Ler é você todo dia ler um pouquinho, né? Mas estudar é você dizer, eu vou estudar a Bíblia. Alguém vai me ensinar o que eu não sei. Tem pessoas que são autodidatas, mas é necessário que a gente tenha um entendimento correto da palavra, né? E já falamos sobre isso. Mas a importância também que eu quero destacar é desses 4 amigos, né? Eles se importaram com aquela pessoa. Eles se importaram em ajudá-lo. E algo que eu descobri ao longo desses anos, agora já são 9 anos, que quanto mais você ajuda uma pessoa, Deus vai te abençoando. Agora você vai me dizer assim, então eu vou ajudar as pessoas e Deus vai me abençoar. Ele vai olhar o teu coração. Se você fizer com amor, você ajudar as pessoas com amor, Ele vai te recompensar, Ele vai te honrar. Com bênçãos para a tua vida e para a vida da tua família, das pessoas que você ama. É assim que funciona. Mas não é de uma hora para outra que você vai ver isso. Vai ser aos poucos. Porque Deus Ele quer ver se a gente continua firme nele. Porque eu conheço muitas pessoas que depois que Deus abençoa, elas não se voltam mais para Ele. Elas esquecem, né? E também conheço pessoas que ficam firmes e Deus vai abençoando, Deus vai mudando as coisas, né? Então, assim, Deus coloca pessoas na nossa vida. E essas pessoas, elas vão fazer diferença na nossa vida. Essas pessoas, elas vão entrar na nossa vida e a gente tem que ficar de olho. Ó, será que é uma pessoa que Deus enviou para me ajudar? Né? Então, tem períodos que Ele vai colocar algumas pessoas, tem períodos que Ele vai colocar outras pessoas, mas Ele sempre irá colocar alguém. E essas pessoas, Ele vai enviar para nos ajudar. Às vezes por muito tempo, às vezes Ele vai mudar as pessoas, mas Ele sempre vai colocar. Então fica de olho, quem Deus coloca na tua vida, né? Quem Deus colocou na sua vida já? Quem Deus está colocando? Fique de olhos abertos. Fique pensando assim, será que essa pessoa é Deus me enviando para me ajudar? Às vezes a pessoa está falando da palavra de Deus para você, né? E você nem percebe, né? Já tem aquelas que chegam impondo, né? Eu não dou muito certo com isso. Porque a palavra de Deus você não pode impor para uma pessoa. Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, é ou não é? Né? E eu me propus a fazer esse despertando com Deus, porque era algo que Deus já conversava no meu coração, né? E seria um horário que eu estaria fazendo as minhas coisas. Assim como eu estou fazendo para vocês, eu estaria fazendo para mim, né? Então, por quê? Porque eu me importo com as pessoas, eu me importo com você. Você com a sua família, com as outras pessoas que ainda irão assistir, né? Então, que nós possamos ver pessoas que Deus coloca para nos abençoar. Que eu e você, nós possamos enxergar essas pessoas. Porque Ele sempre vai colocar. Ele sempre vai colocar. Às vezes são pessoas de perto de você, às vezes são pessoas de longe, né? Mas geralmente são pessoas de perto, sabe por quê? Porque a pessoa de perto, ela pode te ajudar melhor, né? Ela tá aí, ela pode ir até você, você pode ir até ela,
para ela te ajudar a compreender muitas coisas, para que você converse. Tanto que se alguém conversa comigo para ajudar, a gente sempre ora. Mas o aconselhamento, muitas pessoas pedem um conselho. Eu dou um conselho, né? Mas o certo é você pedir aconselhamento para uma pessoa perto de você, né? Uma pessoa que entenda da palavra de Deus, uma pessoa que é de Deus. Observe a vida da pessoa. Observe se ela assim cuida das pessoas, se ela é atenciosa, né? Se não é uma pessoa que diz uma coisa e faz outra, né? Existem muitas pessoas simples às vezes não, e elas estão do seu lado. Fica de olho aberto. Deus coloca essas pessoas para nos ajudarem, tá? Então feche seus olhos, vamos orar nesse sentido para nós termos pessoas, amigos que Deus coloca na nossa vida. Agora antes de nós orarmos, agora nesse tempo de pandemia, né? Tem muito culto online. De repente tem na sua cidade, onde você mora, né? Basta você procurar, né? E em alguns lugares já estão abertas as igrejas, né? Isso é bom, né? Porque tem gente assim que pensa, eu não preciso. Mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Vem pelo falar e pelo ouvir. Então já caiu por terra isso, tá? A gente tem que ouvir a palavra, tá? Mas hoje em dia tem também, se na sua cidade ainda é proibido, tem muita pregação boa na internet, né? Momentos assim que a gente pode despertar com Deus, né? Então tudo isso são coisas que Deus prepara, Deus permite, né? Porque o mal a internet também usa. Então o bem também pode ser usado, né? Quantas vezes você não escuta assim, aconteceu isso, está lá na internet, uma coisa horrível. Então o bem também tem muitas coisas boas na internet, né? Para nós usarmos. Então vamos nos concentrar, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e nós queremos Te agradecer, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Pessoas que muitas vezes nós nem sabemos quem são. Mas o Senhor as coloca na nossa vida para que nós possamos conhecer a Tua palavra, Pai. Para que nós possamos conhecer Jesus, o poder de Jesus. Senhor Jesus, eu creio nos Teus milagres. Eu creio nas Tuas curas. Porque quantas e quantas vezes eu já vi isso acontecer na minha vida. Quando os médicos diziam, não tem mais jeito, ela vai morrer. O Senhor nunca permitiu. E o Senhor ainda me abençoou com um casamento e um filho, que hoje tem 7 anos. Pai, eu creio no poder do Senhor Jesus, creio no poder da palavra. Que cada pessoa que nos assiste possa entender como o Senhor ainda continua fazendo milagres e curas. Muitas vezes, quando a medicina não pode mais fazer algo, o Senhor pode. Muitas vezes, num casamento que não tem mais jeito aos olhos humanos, o Senhor pode mudar. Muitas vezes, um trabalho que não surge, de uma hora para outra pode aparecer o melhor trabalho. Pai, muitas vezes aquele filho rebelde que dá tanto problema, o Senhor pode mudar o coração dele e mudar a mente dele e ele passa a ser diferente do que ele era e dá alegria para sua família. Muitas vezes, Senhor, aquela pessoa que está com depressão, o Senhor pode tirá-la disso, enquanto que homem nenhum, remédio nenhum adiantou. Pai, o Senhor pode transformar todas as coisas. O Senhor pode pegar uma pessoa cheia de câncer, como eu era, e tirar o câncer. E fazer com que a pessoa tenha uma vida nova. Obrigada, Senhor, por isso.
O Senhor pode pegar uma pessoa como eu, que há um mês atrás estava com os pulmões totalmente tomados e hoje já aguenta respirar uma boa parte do tempo do dia sem o oxigênio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo agora. Que o Senhor abençoe essa pessoa, a família dela, os amigos dela. Que ela venha, Senhor, a falar do que ela tem ouvido, que ela tem aprendido para muitas outras pessoas também. Porque é mais ou menos isso que aqueles 4 homens fizeram com o paralítico. Eles levaram ele até Jesus. E Jesus curou aquele paralítico. E ele pegou a maca dele e ele saiu andando. Senhor, que nós possamos ter o verdadeiro entendimento dessa palavra. Que nós possamos entender que o Senhor tem uma bênção para cada um de nós. Pai, eu abençoo cada pessoa, Senhor, neste momento. Aquelas que já conhecem mais a palavra de Deus e aquelas que ainda estão lá no início, começando agora. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada uma, em nome de Jesus. E que elas possam testemunhar muitos milagres e muitas curas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um dia abençoado. Repartam esta palavra. Eu estou conseguindo salvar, estou conseguindo postar no YouTube, né? Então, às vezes a pessoa não tem Facebook, pede para ela, mas entra no YouTube. Dificilmente YouTube alguém não tem, né? E você pode pedir para as notificações, né, virem até você. Então, na hora que eu posto um vídeo, já entra com a palavra. E assim você pode abençoar vidas, tá bom? Que Deus te abençoe, que seja um dia assim maravilhoso na sua vida, na vida das pessoas que você ama, tá bom? Deus te abençoe muito. Então, até amanhã.